Fala galerinha, belezinha? Jorge tá na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Confere sua inscrição, confere o sininho porque hoje a gente vai falar da nossa querida IGN que abordou este sucesso retumbante que foi o lançamento de Assassino Kleber Sombras. E neste vídeo a gente vai estar, certo, aqui tratando deste sucesso e vendo realmente se a nossa querida Bugsoft teve um retorno financeiro popular, certo, aí esperado com o lançamento deste título. Já comentei abaixo também o que você acha aqui de todo este lereado que a gente vai estar abordando neste vídeo, assim também como, né, aqui a passividade agressiva da nossa querida IGN, que, meu irmão, olha, esse texto aqui tá no nível da The Gamer, e quem acompanha o canal aqui já conhece aí também o site The Gamer e suas matérias maravilhosas. Mas vamos abordar então aqui esta matéria que diz o seguinte: sucesso de Assassin's Creed Shadows no lançamento mostra que a minoria histérica, e minoria histérica você pode ler também como nerdolas, com certeza, de jogadores não tem poder real de boicote. É isso mesmo, gente. Nós que fizemos aí o Concorde ser um fracasso no ano passado, o The Veilguard também ser um fracasso retumbante, assim também como Unknown Nine, assim também como aquele, como é que é, Dustfall, nem lembro mais o nome desses jogos, porque a gente realmente apaga da mente, né, a existência de tanto joguinho lacrador. Mas bora falar então aqui deste boicotes, gente. Será que realmente o boicotes nerdola é uma cheba véia que literalmente não tem qualquer tipo de relevância para a indústria? Vamos entender então, certo, este boicote, né, que, por exemplo, a gente vê a mídia e os nossos amigos lacrentos defendendo com unhas e dentes aqui o Assassino Kleber, porque, né, no exato momento que tem um lançamento de Assassino Kleber nos cinemas, a gente também tem a nossa querida Raquelzinha Zagalo e seu ilustríssimo Branca das Neves. Mas parece que a Disney não teve dinheiro para molhar a mão da galera aí, diferente da nossa querida consagrada Ubisoft, que conseguiu tapear alguém, algum acionista, e conseguiu aí, certo, molhar a mão de uma rapaziada. É o que eu falei pra vocês, Assassino Kleber, através aí dos nossos consagrados da liga que já estão jogando o jogo e estão gostando. Por quê? Porque é o que eu falei, cara, no quesito divertimento, se você pula todas as cutscenes, se você esquece todo o contexto lacrativo que existe em cima desse joguinho, ele é um joguinho do Assassin's Creed competente, cara, mas também ali, sem mais e nem menos, o que tange ali alterações de qualidade ou coisas inovadoras que a franquia já não tinha antes, não é verdade? Mas vamos então para essa matéria ilustríssima falando que o jogo já registrou 2 milhões de jogadores nos 2 primeiros dias e alcançou o seu maior pico da franquia dentro da plataforma da Steam. E é isso mesmo, daqui a pouco eu vou pro SteamDB pra gente dar uma olhadinha, né, a respeito desses dados maravilhosos. Mas o que acontece? Olha só como o texto começa. Desde muito antes do seu lançamento, Assassino Kleber Sombras se tornou um dos jogos mais atacados da indústria de games em tempos recentes devido à escolha do samurai. Aqui eles já colocam o veredito: o Yasuke foi um samurai, chupa nerdola, como um dos protagonistas do jogo ao lado da Shinobi Naoi, que realmente ficou de escanteio aqui. Já falei pra vocês, gosto da Naoi, acho ela pichula. Ah, Jorgita, mas você não viu ela lá sem a roupa? Meu Deus do céu, calma, gente, a gente tá falhando de 1400 e sei lá quanto, nem lembro, a era Sengoku, tá ligado? Mas pra aquele cenário, meu irmão, ela tá muito, digamos assim, rechonchuda, posso dizer, né? Tem personagem rechonchudo e também não binário. Depois que a gente ficou sabendo do personagem não binário, meu irmão, foi aí que o Yasuke se tornou o menor dos problemas em quesito aí de proselitismo ideológico. Mas vamos voltar. O que acontece? Olha só, a queixa dessa parcela de público que utiliza como pretexto uma suposta ausência de protagonismo japonês no novo jogo da Ubisoft, ignorando totalmente o fato de Naoi ser tão protagonista quanto Yasuke em uma personagem e também uma personagem japonesa. Mas é isso, cara, isso tava dentro, mais uma vez, da própria proposta ali das críticas que os nerdolas estavam trazendo aqui para a mesa, que é o que? Ubisoft, seja mais corajosa, por que fazer um duplo protagonismo novamente? Tasca aí logo a protagonista única em Assassino Kleber. Já faz tanto tempo que a franquia não tem uma protagonista mulher aí, certo? Sendo o principal chamariz para
um título, por que você não colocou a Naoi logo como sendo aí a protagonista dessa Sheba véia? Eu gostei, cara, da Naoi, eu falo mais uma vez, eu acho ela interessante, mas a vontade de lacrar, porque mais uma vez, Yasuke não é porque a gente tem uma história verídica pra falar com esse personagem histórico, não, meu irmão, o negócio é, ele é protagonista negro, nós temos aqui toda essa questão identitária e ideológica do Pink Money, do fanbaiting, de tudo que você possa imaginar, eu posso pegar então aqui esse personagem histórico pra lacrar e através desta fale bem ou fale mal, mas falem de mim no Twitter, eu vou conseguir promover o meu jogo. Mas será que isso reverberou aí, certo? Em retorno financeiro e popular? Já já a gente vai abordar isso, porque lá vem mais ofensa. Você viu, né? No primeiro aqui já falou que a gente é uma minoria histérica, ou seja, é uns 10 canal ali, uns 10 calango velho que tá no X xingando só porque não gosta de protagonista black, né? Nem parece que nós nerdolas temos GTA San Andreas como um dos jogos mais importantes de todos os tempos e com CJ, assim como os outros personagens também, sendo aí parte do nosso cerne nostálgico. Realmente o pessoal da IGN aqui que começou a jogar PlayStation 4, né, começou com PlayStation 4, realmente tem muito embasamento para falar dos outros. Bom, se liga só, olha só a ensaboada. O jogo no lançamento mostra inclusive que durante pelo menos as 10 primeiras horas iniciais, a Naoi é quem rouba os holofotes da narrativa e não Yasuke. Ou seja, olha só que coisa interessante, é o que eu falei, a Naoi tinha que ser a protagonista dessa Sheba véia e o Yasuke uma participação especial, um easter eggzinho, olha só como as coisas seriam muito mais interessantes. Aqui nesse campo a gente não estaria pegando um personagem histórico e estipulando se ele foi um samurai ou não, colocando nessa narrativa e até mesmo falando sobre a sensualidade dessa pessoa que não está aqui para falar se era isso ou aquilo, mas só colocando na mesa, olha, o Yasuke é o que o jogador quiser. Ei, rapaz, sei disso não, velho. Vamos continuar. Até mesmo as extensas discussões sobre Yasuke ter sido ou não um samurai na vida real, mesmo com Yu Hirayama aqui, um dos historiadores aí, que, nossa, cara, pipocou. Não, o cara tem nome japonês, gente. Agora a gente pode pegar aqui e falar que esse cara aqui realmente trouxe um embasamento definitivo. Tudo bem. Mas a grande questão é que, legal que a comunidade lacrola foi atrás aí de ver o posicionamento do Yu Hirayama, já que a nossa querida Ubisoft, quando foi fazer consultoria com historiadores, não procurou o nosso amigo Hirayama aqui, procurou lá um professor canadense lá, que tava modificando o Wikipédia para conseguir vender seus livros sobre o Yasuke, e a outra especialista em cultura japonesa tem um TCC lá de mestrado, doutorado, sei lá o que, abordando ali, certo, a vilipendiação que monges faziam ali, né, em locais sagrados com menores, ali no Japão. Quem entendeu, entendeu. Mas vamos voltar. Se liga só. Defendendo então que Yasuke foi sim um samurai supremo muito top ao lado de Oda Nobunaga e que sem ele o Japão ainda estaria em guerra civil nos dias de hoje. Ah, rapaz, essa é leitura criativa, viu? Foi mal. Uma parcela dos fãs transformou em problema a escolha criativa da Ubisoft, que em vários momentos da franquia criou histórias ficcionais a respeito de personagens históricos reais, como Leonardo da Vinci, Sócrates, Cleópatra, Napoleão Bonaparte e Karl Marx. Mas todos estes personagens aqui, eles funcionavam, embora estivessem dentro da trama, mas como aquele easter egg histórico muito doido, tipo, caraca, é o Leonardo da Vinci, caraca, é o Sócrates, mas a gente em nenhum momento chegou a jogar com esses personagens, embora, mais uma vez, Yasuke não é o primeiro protagonista histórico da franquia, nós temos aquela linha de spin-offs, né, o Chronicles, onde a gente tinha uma personagem russa lá, não me lembro o nome dela, Natasha, se eu não me engano, mas que era uma personagem histórica, assim, dentro daquele contexto, mas tudo bem. É spin-off, ninguém liga pra spin-off, na é verdade? Foque em mim, câmera, por favor. Obrigado. O que acontece então? Inclusive Karl Marx, né, cara? De tantos personagens históricos que a gente poderia estar citando que foram colocados aqui em Assassin's Creed, quem o pessoal da IGN escolheu? Karl Marx. Que coisa interessante, né, cara? Não digo que foi intencional, mas talvez o subconsciente já traga aquela tendência quando os caras começam a escrever, sabe? Rapaz, fazer o quê? Bom, vamos continuar. A real raiz do problema, agora quero que vocês prestem atenção. A real raiz do problema para essa parcela de jogadores não está na exigência por precisão histórica, que, mais uma vez, os primeiros jogos da franquia tinham excelência nesse departamento, de você até mesmo utilizar o próprio material ali, cara, as ambientações, vestimentas e até mesmo costumes dos personagens, como sendo ali um chamariz para que as pessoas fossem se aprofundar na história de fato. Depois a franquia descambou, dane-se, vamos ter Minotauro, mas é bug
bug do Animus, é isso do Animus. Só sei do seguinte, o Animus virou a desculpa pra nossa querida Ubisoft meter o que bem entender na franquia e tentar usar esse alicerce do é fictício, é o Animus, como aí a famosa desculpinha, se bem que a desculpinha agora é o famigerado RPG, gente. RPG, você escolhe o que você vai fazer no RPG. Já já a gente vai tratar desse ponto também, que pelo amor de Deus. Mas, em suma, voltando então aqui, eles colocam mais uma vez, ressuscitando a treta do Último Samurai, a treta do Nioh, falando aqui, ó. Essa parcela de jogadores está reclamando do Yasuke aqui, sendo que William Adams, também um personagem histórico, foi protagonista de Nioh e não foi alvo de uma fração de ataques que o Yasuke sofreu desde a sua revelação como protagonista de Assassino Kleber Sombras, nem entrou para os tópicos mais discutidos do Twitter quando o Souls-like da Team Ninja foi lançado. Pelo amor de Deus, cara, mais uma vez, a gente também trouxe essa questão do conceito da figura do William Adams comparada à figura do Yasuke para a história do Japão. O William Adams, que é, mais uma vez, Yasuke chega como um eslavo, né, mas eslavo a palavra etimológica, tá, não a denominação geográfica do Yasuke. Yasuke veio da África, com os jesuítas, certo? Então eu digo pra vocês, a chance do Yasuke ter sido um cristão era bem mais alta do que ele ter sido um samurai, mas tudo bem. Pode ter sido um samurai cristão. Inclusive, você que tá jogando Assassino Kleber aí, os jesuítas são retratados ali, eles são mencionados, nós temos ali, sei lá, o Yasuke rezando um pouquinho. Eu queria saber aí de vocês, depois eu vou atrás da história pra gente também trazer um veredito pra falar, não, a história realmente desse jogo é uma cheba véia sem pé nem cabeça. Rapaz, complicado. Vamos voltar. O que acontece é o seguinte, não, a gente teve uma parcela da galera que fez umas críticas, sim, em relação à escolha do William Adams, né? Mas, mais uma vez, pro contexto de história do Japão, o William Adams teve muito mais influência do que o Yasuke, já que a gente tá falando de um europeu que tinha contatos, que tinha conhecimento de questões navais e que, por sua vez, foi uma peça fundamental ali no campo diplomático e até mesmo o campo bélico dentro da história do Japão. Mas tudo bem, isso quem tá falando de Jojetinho, não é o Ryu Hagayama aqui que vocês escolheram como historiador, certo? Falando do Yasuke Samurai. Aí o que acontece, ó? A presença de um protagonista negro e de uma mulher parece ser o verdadeiro motivo do problema. Ou seja, não é a galera falando que o Yasuke não é uma escolha verídica e plena ali de, não, vamos contar uma história do Yasuke. A gente só tá falando que não. A escolha dele foi sim lacração, porque mais uma vez, é o primeiro Assassin's Creed no Japão, beleza, teve a cópia suprema que conseguiu superar ali a sua inspiração, que foi o Ghost of Tsushima, tamo junto demais, mas em suma, ainda assim, a comunidade tava muito afim. Nossa, desde o Black Flag, eu lembro, cara, já tinha o pessoal falando, não, vamos fazer um Assassin's Creed no Japão, vai ser muito top e tal. Não aconteceu. E quando acontece, eles literalmente falam, quer saber? É hora de lacrar. É tipo o morfador do Power Rangers, tá ligado? Aí eles se transformam lá no Lacrossauro. E aí eles escolhem o Yasuke, porque mais uma vez, Yasuke teve aí uma, digamos, uma relevância muito grande nos últimos anos. Ia ter o filme com o Chadwick Boseman, que o Deus o tenha, né, o nosso querido Pantera Negra. E teve também aquele anime da Netflix que eu parei de ver a partir do momento que eu vi lá robô gigante na parada. Falei, vixe, quero não. Mas teve também. Então é um personagem que tá muito quisto dentro aí dessa onda de revisionismo histórico que a gente tá tendo por parte dos nossos amigos lacrentes que estão bancando os historiadores, né? Mas tudo bem, continuando então, já viu, né? Você que criticou o Yasuke, na verdade, não é porque você quer precisão histórica, mas sim porque você é um machitos, porque não tá olhando pra nossa querida Naoi, e você também é um racis, porque não está aceitando o nosso amigo Yasuke. Já perceberam, né, a tendência do texto aqui. Aí, cara, começa, certo, as falácias de atirador do Texas, explicando pra galera em termos simples, é quando os caras eles começam a ignorar dados, estatísticas que vão em desacordo com a narrativa deles. Vamos entender aqui, ó. Que desgraça, misericórdia! Beleza, então, galerinha, faltou luz aqui em casa, quando voltou tava na hora de live, participei do Recanto do Guerreiro, falamos dessa matéria lá também com o nosso querido Cabrutão, um abraço pro nosso consagrado, vou convidar ele para participar de umas lives aqui conosco também, mas vamos falar então dessa minoria histérica, quem deve ser, né, obviamente, os nerdolinhas, olha só que coisa boa, que não possuem poder real de boicote, lembrando que os nossos amigos lacrentos, eles confundem muito o termo boicote com o termo censura, na cabeça deles são dois termos
termos abstratos que só ganham concretude quando eles verborreiam pra fora, né? Mas olha só o texto que é cirúrgico ali nos seus ataques passivo-agressivos, juntamente, ou melhor, justamente em função desses ataques, olha só, contra Assassino Kleber Sombras. Ai, o jogo está sofrendo ataques, gente. Os players que demonstram insatisfação com a presença de Yasuke como um protagonista do jogo apontam em comentários de trailers de RPG, do RPG de ação no caso, ou em redes sociais, que o título iria ser um fracasso comercial por ele seria boicotado pela própria comunidade de Assassino Kleber. Lembrando, né, a Ubisoft ela conseguiu furar a bolha com Assassin's Creed, que por sua vez se torna uma franquia muito importante, se torna uma franquia de peso e bastante consagrada, principalmente lá na era do Xbox 360, ou época boa com o nosso querido Ezio Auditore della Firenze. Rapaz, a gente era feliz e não sabia. Mas o que acontece é o seguinte, né? Eles estão literalmente falando que quem tá criticando o jogo é um bando de idiota, que não manja de nada e que só estão aqui pra discordar de tudo porque eles não gostam de nada, entende? E que por sua vez a Ubisoft, né, informou que o boicote fracassou, pois o game alcançou a marca de 2 milhões de jogadores em apenas 2 dias. Lembrando, 2 milhões de jogadores. E aqui eu trago muito, né, a do convívio que os nerdolas tiveram com muitas empresas nos últimos anos. Vamos voltar lá pra trás, lá pras origens da Liga Nerdola, quando a gente teve a nossa querida Amazon, que estava com peito cheio gritando: Anéis do Poder foi um sucesso porque teve 1.8 milhões de minutos assistidos, um negócio assim, mas depois o negócio foi ficando feio porque semana após semana os dados não mentiam e mostravam lá que a série era um fracasso retumbante. E aí tem gente, né, que aqui os especialistas, né, em estatística e dados, que chegam e falam: ai, mas o jogo é top 1 no PlayStation, no Xbox e na Steam, seus nerdolas, vocês estão errados. Cara, vamos lá. Branca de Neve, neste exato momento, também está top 1 no mundo inteiro, mas só conseguiu 80 milhões aí no seu final de semana de estreia, e a gente está ansioso pela segunda semana pra gente ter a métrica de queda que vai ser maravilhoso, vocês não têm noção. Assassino Kleber, por sua vez, pode até ter uma performance interessante, mas já já eu vou mostrar, cara, que 2 milhões de jogadores não é 2 milhões de vendas, né? Vamos combinar aqui, você tem obviamente a galera que recebeu o choquinho, você tem a galera aí também que assinou o serviço lá da Ubisoft Play, sei lá, inclusive eles falam aqui, né, mais pra frente. Contudo, a Ubisoft informando aqui a galerinha, lembrando, o jogo não tá no serviço de assinatura como o Xbox Game Pass ou o PlayStation Plus, né, ó, esqueceram de escrever o PlayStation Plus. Oi gente, vocês não são os pro players profissionais? Cadê aí, certo, o embasamento de vocês? Tô começando a questionar. Mentira, vocês não têm crédito nenhum comigo, pode ficar tranquilo. Tradicionalmente impulsionaria o número de jogadores devido a uma base instalada de dezenas de milhões de assinantes, só que o grande questão é o seguinte: olha gente, o jogo não está disponível em nenhum serviço de assinatura que possa embalar a parada. E aí depois eles citam o quê? A droga do Ubisoft Plus. E fala, ó, o jogo tá disponível pra PC, a porra toda, e tamo junto. Assassino Kleber Sombra se tornou o jogo com o melhor lançamento da história da franquia no Steam. Da franquia. Outro dado isolado. Isso aqui, gente, pra quem não sabe, se chama falácia do atirador do Texas, porque eles só estão utilizando dados que ajudam sua narrativa e estão ignorando os outros. Por quê? Se eu pego Assassino Kleber, tiro desse quesito de o maior sucesso da franquia e coloco ele contra outros títulos que estão sendo lançados recentemente, que nem a gente vai ver daqui a pouco, ou melhor, vamos ver agora, a gente percebe que sim, olha só, pico de 64.825 players aí durante, certo, os seus dias de estreia, comparado, certo, aí com outras franquias, ele só tá acima aí, 2.000 players a mais, obviamente aqui utilizando os dados da nossa querida Steam, mas a gente pode trazer aqui, fazer uma correlação de equivalência com as outras plataformas também, mas tá aqui, cara, ó, teve só 2.000 players a mais que o antecessor nessa pegada RPG, na verdade nem foi esse, né, o Valhalla, que tinha sido anterior, mas em suma, ele teve uma performance melhor que o Odyssey, e aí trazendo o Origins aqui também teve 41, certo, e o nosso querido Valhalla que foi tenso, viu, Valhalla que foi tenso, lembrando que a Ubisoft tinha, né, até então, aquele costume muito idiota, pra falar a verdade, de
decide não lançar o seu jogo ali na plataforma da Steam a priori, tentando lá chamar alguma atenção para a sua própria plataforma de serviços, ou eles tinham contrato com Epic, essas coisas. Por isso, certo, esse número tão baixo aqui pro nosso querido Valhallinha. Só que o negócio é o seguinte, cara, vamos comparar então com outros games aqui interessantes. Primeiro vamos falar do verdadeiro Assassin's Creed que se passa no Japão, que é o nosso querido Ghost of Tsushima. Lembrando, ele foi lançado, né, a versão aqui de PC muitos anos depois do seu lançamento para PlayStation 4, e aí a versão Director's Cut estreia com 77 mil players no PC. Lembrando, cara, um dos poucos trabalhos realmente bons da nossa querida PlayStation no que tange porte para PC. Esse jogo aqui tá lindo e maravilhoso e é realmente aí o Assassin's Creed dos nossos consagrados, né? Mas comparando agora com os títulos recentes, bora falar então deste jogo aqui. Vamos lá, se os 2 milhões da nossa querida Ubisoft é motivo para ela soltar fogos de artifício, então se eu pegar aqui este jogo que é a nossa querida Electronic Arts EA Games, Into the Game, tamo junto, é EA Sports na verdade, mas não tem problema, 89 mil jogadores para The Veilguard, que vocês sabem, foi fracasso absoluto. Foi dado de graça entre aspas, né? Você tinha que ter o PlayStation Plus para receber e acho que a galera não quis o game. Tem agora, né, rumores aí, confabulações, falando que o jogo vai estar entrando também no catálogo dos nossos consagrados da Game Pass. Olha só que coisa boa, velho. Os nossos amigos caixistas só tem jogo bom pra jogar. Avowed e também The Veilguard. Ó, as pérolas desses RPGs ocidentais malditos. Mas vocês já viram, né, cara, que nesse quesito de ser um jogo lacrento, o The Veilguard, que é um fracasso absoluto, já teve uma performance melhor que os nosso consagrado aqui assassino Kleber Sombras. Lembrando que Veilguard foi 250, 300 milhões de dólares de investimento, e já já a gente vai falar também do investimento da nossa querida Bugsoft com o seu assassino Kleber, cujos créditos tem mais de 2 horas. Ah, moleque doido, bora falar de Kingdom Come Deliverance, lembrando da iniciativa indie, né, que foi abraçado obviamente pela comunidade do PC também. Tem lacrate no jogo, mas é o que a gente fala. Aqui a gente tem uma lacrate no jogo. E aí, se a gente chegar aqui no nosso querido no nosso querido assassino Kleber Sombras, tem um jogo nessa lacrate. Sabe? Mas é o que eu falei, cara. Kingdom Come Deliverance, aquele aspecto, né, do romance Yagi que não faz sentido nenhum pra história, é completamente colocado lá de forma injustificada, é um fator sim que torna essa questão lacrativa, mas o jogo não é lacrador. Lembram que há uns tempos atrás eu costumava pegar e fazer uma série de perguntas que a gente tinha lá um cálculo matemático até para definir o quanto que um jogo era lacrador? Eu acho que eu vou formalizar essa ferramenta, viu, cara? Porque ela é bastante interessante e traz muita elucidação pra galera que ainda não entende, cara, os pormenores da nossa querida lacração, rapaziada. Mas tá aqui, ó, 256 mil jogadores na Steam, seu lançamento. E, né, se a gente falar, lembrando, ó, Monster Hunter Wilds, mais de 1 milhão e 300 players no PC. Lembrando, o jogo saiu cagado pra PC, a galera tava reclamando, e mesmo assim a parada ficou braba. Neste exato momento tem 100 mil players jogando, com ainda o jogo tendo seus probleminhas. E o nosso querido Assassin's Creed estava pra lançar junto ali, ó, na mesma época, na mesma janela com Monster Hunter Wilds. Seria tão maravilhoso ver a Capcom comer a Ubisoft vivo nesse quesito, cara. A gente seria tão mais feliz, mas não, eles decidiram adiar porque foram espertos, né, também, convenhamos. Os caras pegaram, fecharam lá o cálculo e falaram o seguinte, olha, a gente já tá adiando o jogo e vamos mentir que a gente precisa polir mais coisas aqui, sabe? A gente vai colocar lá o não binário pra pegar na bunda do Yasuke. Vamos tirar esse jogo, colocar um pouco mais pra frente, porque Monster Hunter vai ser tenso, cara. O Worlds, né, foi um negócio, assim, arrebatador. Acho que é melhor a gente não brincar com a Capcom nesse quesito, viu? Porque eles vão nos comer vivos. Dito e feito. Então, gente, me desculpa, cara. Assassin's Creed já nos dados métricos aqui de players, meu irmão, já não tá sustentando essa narrativa de sucesso. Ah, mas é top 1 no PlayStation, é top 1. É lançamento, é franquia estabelecida, é óbvio que ele vai estar top 1, meu irmão. É óbvio que ele vai estar top 1 no lançamento. Branca de Neve também é top 1 no cinema, velho. O que tem pra assistir no cinema neste exato momento? Não tem praticamente nada.
O que já tinha a galera já viu, entende? Então é óbvio que esse filme vai ficar top 1, mesmo já sendo um flop miserável, desgraçado e consagrado. Vocês têm que entender isso, cara. Tamo junto. Bom, vamos continuar então aqui, porque a verborragem continua, cara. Ó, a campanha pelo fracasso de Assassino Kleber mostrou-se no fim extremamente incompetente. Eu acho que não, viu, meus amigos da higiene? Pois jogadores comuns, alheios ao constante patrulhamento de uma minoria raivosa discriminatória. Aqui, ó. Aqui que é aquilo que eu sempre falo. O argumento passivo-agressivo, que é o quê? Minoria raivosa, nerdolas, discriminatória. Já tá impondo que a liga, não liga nerdola, mas os nerdolas como um todo, é um bando de preconceituoso, véi. Você acha que não? É óbvio, cara, esse pessoal sabe ali como trabalhar na surdina, trabalhar só na sugestão, rapaziada. Tá aqui, ó. Eles parecem mais preocupados em apenas jogar Assassino Kleber Sombras e tirar suas próprias conclusões, falando dos players comuns, né? A galera, o cidadão leigo, né, o afegão médio, como a gente gosta de chamar aqui, sobre os certos problemas do game, do que vomitar todo tipo de preconceito nas redes sociais e tentar disfarçar a própria postura excludente de exigência por precisão histórica ou por mais representatividade japonesa nos games. Cara, esse pessoal é especialista em ser canalha, né, meu irmão? Ele é especialista, primeiro que eles diminuem ali a crítica verídica e verdadeira, porque assim, a gente teve um pessoal que tava mais raivoso e que pegou mais pesado ali na sua insatisfação, ou só queria ver o circo pegar fogo mesmo, bancou o Coringa e começou a metralhar lá um monte de coisas realmente pesadas a respeito dessa questão, mas como um todo, a crítica verdadeira estava lá, e acho que não faz sentido para a proposta, não tinha material que justificasse, o material existente foi completamente ignorado, e a gente tem aqui uma ficção histórica ruim, tá? A história de Assassin's Creed Shadows, pelo que eu já tô acompanhando aqui, é bem fraca, entendeu? Então você já tem uma história mal escrita e que ainda tem lacrate, pelo amor de Deus, né, rapaziada? É o que eu falo. E tá aqui, eles literalmente chamando a Nerodolada de um bando de preconceituoso que tava torcendo pelo fracasso e que agora estão chorando porque o jogo tem 2 milhões de jogadores. 2 milhões de jogadores. Quer que eu pegue de volta aqui o número do Monster Hunter Wilds, que na primeira semana vendeu 8 milhões de cópias? E já já a gente vai falar do break-even. Quanto que a Ubisoft tem que vender pro jogo se pagar e começar a gerar lucro? Ubisoft que não tá boa das pernas, viu, gente? Já vamos falar disso aí. Mas vamos acabar esse textinho que é maravilhoso, ó. Mesmo diante dos constantes ataques que o jogo sofreu de jogadores que inundaram as redes sociais com comentários raivosos sobre o protagonismo de Yasuke ao lado de Naoi. É engraçado, né, cara, que agora eles lembram da Naoi. E mais uma vez eu falo, Naoi, se fosse a única protagonista desse jogo, eu abraçava essa caramba, entendeu? Porque eu acho ela pichula. Ah, Jujeta, mas eu acho ela que eu achei meio esquisita. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, em suma, se a Naoi fosse a única personagem lá top, eu lembro, cara, o Ezio Auditore della Firenze, ele tinha ali uma pupila, né, que era chinesa e era top demais, cara. Acho que eu sempre amei asiáticas, velho, na moral mesmo. Começou com Assassin's Creed, olha só que coisa linda, né? E aí eles falam aqui, ó, aí esses nerdolas raivosos se mobilizaram para deixar dislikes em massa. Mentira, não foi mobilizado, foi puramente orgânico. Em nenhum momento a gente abriu live ou fez vídeo aqui, galera, falou o seguinte, vão lá, gente, dá um dislike nos vídeos da Ubisoft de Assassin's Creed, vamos lá. Mano, foi puramente orgânico. Assim aconteceu com Capitão Flopérica, assim aconteceu com Branca de Neve, assim aconteceu com Assassino Kleber Sombras, assim aconteceu com o quê? Anéis do Poder. Puramente orgânico. Não tem nada de movimento de bots indo lá dar dislike em determinado vídeo. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas tá aqui, ó. Ai, eles não esconderam em nenhum momento torcida pelo fracasso do RPG de ação ambientado no Japão. É, rapaz do céu, pelo amor de Deus. Eu não torci pelo fracasso. Eu só ia falar que ia acontecer. E, bom, mais uma vez, eles pegam aqui, cara, e é o que eu falei, mano. É a falácia do atirador do Texas. Fala, olha, gente, o jogo foi muito bem, porque se eu comparar com um monte de jogo aqui aleatório, sem qualquer tipo de correlação aqui estatístico, eu provo que sim, Assassino Kleber Sombras foi um baita de um sucesso. Olha só que coisa linda, né, cara? Mas indo aqui pro finalzinho do texto, deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa nessa cheba, véi. Acho que não. No final aqui, ó, os nerdolas são um bando de preconceituosos. Vem aqui com nós que a gente pega e fala a verdade pra vocês, porque eu sou o dono da verdade. Inside Game Network. Olha só que coisa linda, né, cara? Mas é o que eu falei, cara. Não, Assassin's Creed 2 milhões, sim, é um número interessante, mas não significa que ele é um fracasso, mas também não significa que ele é um sucesso, significa que ele foi um lançamento
mediano, normal, tranquilo, tamo junto, que pega principalmente lá os norms que querem só pegar e gastar 350 pau, 70 dólares num jogueco ali cheio de nada pra fazer. É isso, cara, que é Assassino Kleber Sombras, rapaziada, beleza? Vamos falar de sucesso de novo? Mostra lá o Monster Hunter. Mostra o nosso querido Black Myth Wukong. Por que Black Myth Wukong não tá citado? Tá? Eu nem vi, na verdade, se tá citado. Cadê aqui, ó? Ctrl F. Black não tá. Então, ó, rapaz, por que será que vocês não estão falando aí dos jogos que os Nerodolinhas... O Nerodolo odeia tudo, né? Menos Stellar Blade, menos Black Myth Wukong, na verdade. Stellar Blade que tá chegando pra PC. Ah, moleque, quando a gente vê os números de Stellar Blade no PC vai ser legal. Tô ansioso, né? Mas a gente teve outra pecha envolvendo Assassino Kleber Sombras, que foi esse lance de, ai, mas os romances são opcionais, gente. Cara, pelo amor de Deus, a gente falou nas lives que, mano, RPG, quando um jogo ele está cadastrado lá dentro do gênero de RPG, significa que a história dele tem que ser filé. Significa que as escolhas do jogador tem que ter sim peso narrativo, tem que sim moldar ali para onde está caminhando o protagonista e os personagens secundários, entende? Por isso que The Witcher é tão aclamado, é por isso que os Skyrim da vida, os RPGs bolados aí que a gente teve anos atrás são tão aclamados. Mass Effect, por exemplo, também, que na reta final morria todo mundo e você, meu Deus do céu, cara! Entendeu, minha querida Ubisoft? Que é bem chola e bem cheba também ali na hora de fazer os seus RPGs, não é verdade? Que no final das contas não modifica em droga nenhuma ali, certo? A narrativa. Mas tá aqui. É opcional, gente. É o que eu falo, cara. Yasuke é uma figura histórica também. Você pegar e estipular que o cara poderia engatar marcha ré quando ele quisesse o cambal todo, eu acho meio errado, tá? Você pegar e analisar o material e falar o seguinte, não, mas naquela época os samurais, você tá pegando um todo pra poder falar que um único exemplo aqui é o nosso amigo Yasuke, era também o cara que engatava as coisas. Isso aí é muito errado, cara. Imagine você, meu amigo hétero, ou até mesmo homo que tá assistindo aqui este vídeo maravilhoso, daqui 200 anos fazem um Assassin's Creed Brasil, olha só que coisa boa. Vou pegar você e vou pegar e falar o seguinte, não, ele é não binário, sensual, olha só que coisa boa, entende? Você acha isso respeitoso pra sua memória? Mesmo que você tenha pouco material registrado sobre a vossa senhoria, eu acho bem canalho, né? Bem canalha esse fator aí. Bom, outra coisa também é a treta envolvendo aí o, né, crédito de mais de 2 horas da nossa querida Ubisoft, mostrando, cara, gastos inchados, boa parte dos créditos, inclusive colocaram lá no X os créditos completos, tá ligado? Tá lá, cara, principalmente os setores de diversidade de cada estúdio, porque, ó, se a gente for lá no SteamDB, cara, isso aqui é maravilhoso, cara, você vem aqui, ó, e eles listam, né, os desenvolvedores, os estúdios que estavam envolvidos no game, e, meu irmão, olha aqui, meu irmão, olha a quantidade de estúdio e é um picotado em cada canto do mundo, velho. Tava todo mundo ali desesperado fazendo com que este jogo saísse. Eu vou dizer pra você, cara, eu dou os parabéns ainda, porque deve ser o cão, né, conseguir reger mais de 15 estúdios pra conseguir fazer com que o jogo lançasse e funcionasse, cara. Realmente eu dou até um aplauso aqui pra esses consagrados. Olha, rapaz, vocês conseguiram tirar leite de pedra, mano. Vocês são top, né? Essa matéria aqui do Park Place, então, questiona, né, a respeito dos gastos malucos, porque aqui, ó, você tem diversidade e inclusão global, aí tem a rapaziada, tá ligado? Tipo, meu Deus do céu, cara. Não tem como. E aí a galera também falando da baixíssima qualidade aqui, cara, das animações que você tem em Assassino Kleber Sombras. E realmente, velho, tem uns momentos lá que eu falo assim, meu Deus do céu, cara. É sério isso, gente? Adiaram um papuli, né? Imagina como isso aqui tava na época que foi lançado, mas tudo bem. É o que eu falo, cara, em quesito, assim, a direção de arte de Assassino Kleber Sombras é legal, é competente, né? E você ainda tem, sim, a galera lá que se preocupou, né, em alguns fatores, se bem que deu umas mancadas ali com umas arquiteturas chinesas, depois a gente já teve esse papo, mas só voltando aqui, a Ubisoft tem também o problema com seus motores gráficos, né? Principalmente o que eles usam para fazer Assassino Kleber, que é extremamente datado já, sabe? E eles insistem ainda nessa cacheta, né? E que por sua vez você tem shaders extremamente datados, entende? Que é o que eu falo, isso aqui é um jogo de 400 milhões de dólares.
tá ligado? 400 é especulado, mas de 300 a 400 milhões. E os caras me entregam essa caceta velha, pelo amor de Deus, né, cara? Tem estúdio aí que tem pouco, tipo, Ghost of Tsushima é um bom exemplo. Ghost of Tsushima custou no seu desenvolvimento, se eu não me engano, de 60 a 70 milhões de dólares, meu irmão. Então, foi realmente ali um trabalho primoroso. Pena que vai ser tudo jogado fora com essa sequência do Ghost of Yotei, que diz que vai chegar esse ano, né? Mas, só concluindo então essa cheba velha aqui, certo? Tem sim esse problema inchado da nossa querida Ubisoft, que mais uma vez não tá boa das pernas, ó, fechou no lucro nesse dia de hoje, que coisa boa. Mas se a gente chegar aqui nos 5 dias anteriores, olha só que coisa boa, né? Aí você tem o lançamento da Assassin's Creed, e aqui, cara, é literalmente simbólico com a franquia AC, porque você tem aqui o assassino que corre, ó, aí pula e faz o Leap of Faith, né? Cai na palha, sobe, Leap of Faith, cai na palha e sobe. Que coisa linda, né? Não tá bem das pernas, se eu pegar aqui e colocar mais para trás aqui, mais do ano aqui, você tem queda de 5% do último ano. E se a gente pegar aqui, cara, nos 5 anos, ela já teve uma queda de 80 e funk né? Não, em um ano foi quanto? 31%, foi mal, 31% no último ano, mas em comparação aos 5 anos anteriores, você teve uma queda de 80%. A Ubisoft não tá bem das pernas. Assassino Kleber, então, só pro cara que tá querendo defender esse jogo aqui entender, meu irmão, 2 milhões não é porra nenhuma, esse negócio aqui tinha que já tá chegando nos níveis ali que foi o Monster Hunter Wilds para ser considerado um sucesso. A Ubisoft tá desesperada para pegar qualquer ali elemento, é o mais vendido da franquia, é o mais jogado do Xbox cambal todo, pra jogar na cara de todo mundo e falar, olha só como isso aqui tá muito bom, tá todo mundo adorando, pra tentar agradar acionista, meu irmão. E é o que eu falo, a empresa está extremamente inchada, a gente já teve estúdios que fecharam este ano, uma galera foi pra rua, tem a questão da Tencent que tá de olho pra comprar, e se eu falo, se a Tencent não comprar, o destino é THQ, rachar, entendeu? Tudo vai pra leilão, ou ela racha em diversos estúdios e cada um pega ali sua parte, entendeu? Tenta quitar a dívida e bola pra frente. Vamos ver o que vai acontecer com a Ubisoft. Por quê? Eu fiz o cálculo, tá lá no meu Twitter, segue o Jojetinho lá no Twitter, que é o seguinte, cara, vamos lá, sucesso financeiro da nossa querida Ubisoft, o jogo custou de 300 a 400 milhões, vou pegar 300 porque eu sou bem legal, viu, Ubisoft? E o jogo custa em torno de 70 dólares, tira os 30% que fica com PlayStation, o escambau todo, né? Aí ficamos aí com cerca de 49 dólares aí na venda, né? Porque tem outros impostos aí, tem outros royalties que a nossa querida Ubisoft tem que prestar. 300 milhões dividido pelo preço da unidade, menos a porcentagem ali que fica com PlayStation, Sony e Steam, o escambau todo, meu irmão, para se pagar, Assassino Kleber Sombras precisa vender mais de 7 milhões de unidades. Se eu jogar esse número aqui para os 400, aí, meu irmão, passa dos 9, entende? Então, quando o jogo chegar a 7 milhões de unidades, aí você pode simplesmente falar que o jogo se pagou. 7 milhões de unidades vendidas, tá? Não é 7 milhões de players, não é 7 milhões de calango velho que tá assinando o Ubisoft Play lá pra poder jogar o joguinho. Não, palmolengo. 7 milhões de unidades vendidas. Esse é o número que a nossa querida Ubisoft que tem que trazer pra vocês poderem falar que o jogo se pagou, tá? Nem é sucesso, se pagou. Sucesso é vender 10, sucesso é vender 15, beleza, meus amigos? Esse é o número que a Ubisoft precisa, só que, é o que eu falei, pode rolar as promoções, né, de Assassino Kleber aí nos próximos meses, mas em suma, a Ubisoft não tem esse tempo não, rapaziada. Teve já as greves acontecendo aí, os estúdios fechando. Vamos ver como é que vai ser então os próximos capítulos aí de Assassino Kleber Sombras. E aí, galerinha, tá jogando o jogo? Não vai jogar? Porque eu já falei, pra mim é lacrate frio, não quero nem saber. Se tem lacrate, que se dane, né? Pacão tá jogando lá, quem quiser então ver ali os pormenores do game, vai lá no canal do nosso consagrado, certo? Que por sua vez, é o que eu falo. A questão, gente, do Jojetinha é ideológica, entendeu? Eu analiso o ponto de vista ideológico para ver se o produto é enviesado. Agora o Pacão, por sua vez, ele ainda tem ali o trabalho dele de analisar o game como produto, beleza? Então segue lá o nosso consagrado. Tamo junto demais, deixa o like, comenta aí abaixo o que você acha de toda essa guerra de narrativas que nós estamos tendo aqui, certo? Do público, como é que mais uma vez a nossa querida Ubisoft nos chamou, a nossa minoria histérica dos nerdolas, tamo junto demais. Essa guerra entre a gente e os lacrolinhas tentando colocar
pegar aqui, muitos, né, que foram pagos ali para nossa querida Ubisoft. Olha só que coisa interessante, né, Ubisoft? Aí é complicado, né? Mas, em suma, eu quero saber a sua opinião. Bora bater aquele papo nos comentários. Atualizei a planilha de membros, cara. Olha só que coisa linda. Mandar um salve aqui para os Supremos, Carlos Snyder, Kleber Williams, nossos lendários, The Man Channel, grande William, grande Samurai, grande Emi, topzeiras, bora no meu coração. E até a próxima, galerinha. Valeu, falou e tchau, tchau.